Nós vamos falar o que vai acontecer se você não puder mais dispensar os seus empregados, como hoje você faz com normalidade. Se você não puder mais dispensar, como é que fica? Como é que fica? E tirar muito dessa discussão que está acontecendo de que terá que ser por justa causa. Eu quero te explicar coisas muito importantes. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e eu ensino donos de empresa como ter mais lucro e liberdade. Temos aí milhares de alunos que podem comprovar que sim, isso é possível, mesmo que a gente não mude as leis. No momento, eu quero que vocês saiam daqui com informação preciosa para você aplicar na tua empresa, porque olha, já passou o tempo de você estar com a tua empresa blindada. Você precisa blindar tua empresa. Pessoal, primeiro ponto, que tenha nenhum objetivo político, que vai estar esclarecendo e orientando do que é que nós vamos fazer se nós não pudermos mais dispensar os empregados da forma que nós dispensamos hoje. Talvez você não esteja acompanhando, mas já tem 25 anos que tramita lá no STF a revogação de uma canetada que o presidente Fernando Henrique Cardoso ele aplicou. Você sabia que já foi assim em 1996? Pois é. Essa ideia de não poder se dispensar as pessoas sem ter um justo motivo, não se trata de justa causa, sem ter um justo motivo. Isto é uma determinação da OIT. E o que é a OIT? É a Organização Internacional do Trabalho. Você sabia que tem vários países que assumiram, né, essa lei, esse acordo, né, assumiram isso para si, como hoje, por exemplo, é na França, na Alemanha. Eles também não podem fazer dispensa sem ter um justo motivo. Só para que você entenda e contextualizar para você, dono de empresa, exatamente o que está acontecendo, ok? Mas eu quero passar nessa live muito mais do que contextualização. Eu quero trazer caminhos bastante claros para que você saiba o que fazer, o que fazer. Desde 1996, durante alguns meses, eu acho que foi de abril até, não me lembro ao certo, mas foram alguns meses que o Brasil ele aceitou. E aqui também não podia se dispensar. Em 1997, o Fernando Henrique ele revogou e ele não aceitou mais que o Brasil funcionasse, né, sob esta convenção, né, da OIT, que é o artigo, não me lembro o nome do artigo agora, mas é que eu não estou aqui para falar de lei. Não é disso que se trata e não se trata de justa causa, se trata de justo motivo, ok? Então, nós vamos ter agora o STF e tudo está caminhando para que isso aconteça, então estejam preparados, ok? Vai ser revogada a, entre aspas, canetada que foi passada, né, pelo nosso presidente, que fez com que o Brasil não estivesse de acordo, né, com essa convenção da OIT, ok? Essa parte ficou clara. Isso vai poder sim acontecer a qualquer momento. E o que isso vai refletir nas nossas empresas? Se você me segue e você aplica aquilo que eu te ensino, tá tudo bem. Porque hoje você também não pode porque hoje você também não pode dispensar alguém de forma aleatória. Você sabia disso? Se você simplesmente hoje, 2023, faz uma dispensa sem ter nenhum motivo, sabe o que pode acontecer? Essa pessoa pode sim entrar na justiça e dizer que foi discriminado. Recentemente saiu um julgado onde a pessoa ela era homossexual e ela alegou que o chefe dele não fez nada para protegê-lo e que os amigos deixavam ele almoçando sozinho. E ele se sentiu discriminado o tempo todo, seja na empresa ou no refeitório, que ele almoçava sozinho, pelo chefe, pelos colegas. Sabe quanto ele ganhou? 100.000 reais. Pois é. Hoje já existe e você, dono de empresa, deixa a tua empresa correr riscos.
Tá cheio de empresários, né? Me diga se eu estou enganada, que nem sequer lê o contrato de trabalho, nunca leu o contrato de trabalho. E às vezes não sabe nem onde está, nem onde está. Às vezes você recebe uma denúncia, recebe uma visita e a tua empresa não está blindada. Não sabe fazer o contrato de trabalho, não descreve as atividades para as quais a pessoa foi contratada, não tem as regras claras, ok? Então, é você, dono de empresa, quem precisa mudar. É você, dono de empresa, quem precisa aprender a blindar a tua empresa. Porque essa situação, ela já está presente e você não está preocupado. E isso é o que me deixa preocupada, que você não se dá conta que nós já não podemos fazer as dispensas. Isso já tem, ó, bastante tempo. Se você faz uma dispensa, a pessoa simplesmente pode entrar na justiça e ela vai alegar que não, eu fui dispensado porque eu sou muito alto, porque eu sou muito baixo, porque eu ganhava muito. Tem gente que diz que esse foi o motivo, que isso é discriminatório. Ou eu fui dispensado porque eu não tinha o mesmo partido que o dono da empresa. Eles alegam o que eles quiserem. E aí, você, dono de empresa, eu canso de ver vocês irem lá na justiça e falar assim: não, não é verdade. Foi dispensado, mas é por causa que faltava demais. É porque chegava atrasado, é porque entregava a produção toda errada. E aí o juiz vai falar assim: ah, foi por isso, esse foi o motivo. Então, pode me entregar aqui, por favor, as advertências dessa pessoa? Mas muitas vezes o dono de empresa acha que ele não precisa aplicar advertência. Ele acha que esse não é o papel dele. E ele fala assim: não, mas eu não vou aplicar advertência, não, que isso, tal. E esse é o papel dele. Ele precisa aplicar as advertências para mostrar para o juiz que ele faz a coisa certa. Eu quero te falar como é que a gente vai fazer para blindar a tua empresa. Independente do STF revogar a canetada do Fernando Henrique Cardoso e voltar a ser como foi em 1996, que nós não podíamos dispensar. Independente disso, você já precisa blindar a tua empresa. Quando esse decreto for revogado, aí você tem que estar com ela blindadíssima, blindadíssima. Entendam isso. Ele não poderia ter revogado esse decreto. Isso já tem 25 anos. Isso não é de agora, isso não é de hoje. Entendam isso. As pessoas estão trazendo como sendo uma coisa nova. Não é novo. Faz 25 anos que já está tramitando. E agora vai ser votado. E vai ser votado ainda agora no mês de maio. Se antes você já tinha que blindar a empresa, agora você tem que deixar ela blindadíssima, com todos os documentos corretos. Preste atenção numa coisa muito importante. Não basta fazer o correto. Você precisa documentar que você está fazendo o correto. Carmen, mas a minha empresa eu faço tudo certinho. Eu entrego o equipamento de proteção, eu faço tudo e ainda assim pode ter um acidente, a pessoa vai dizer o quê? Que eu não entreguei? Eu tenho assinatura de que ele recebeu. Isso não é blindar a empresa. Aprenda, blindar a empresa não é colocar um X e pedir para a pessoa assinar. A pessoa chega lá para o juiz e ela fala: mas eu nem sabia o que eu estava assinando. O dono da empresa colocou o X e eu assinei, né? Eu confiei nele. Entendam que o empregado é a parte hipossuficiente e tá tudo bem. A gente só precisa mudar a forma com a qual a gente lida com essas situações no dia a dia. E isso, quem precisa mudar é você, dono de empresa. É você que precisa blindar a tua empresa e fazer as coisas da forma correta. Quando você vai entregar um equipamento de proteção, além dele assinar o recibo e nesse recibo consta lá o CA, que é o número de identidade do aparelho, né? Seja lá o que for, uma botina, um óculos de proteção, equipamento auricular, não importa o que seja. Esse item
você vai precisar fazer um treinamento e documentar que ele entendeu o treinamento. E se ele não estiver usando, você vai documentar que ele não está usando. E como é que chama esse documento? Advertência. É assim que funciona. Você vai precisar acordar. Tem alguém aqui dizendo, e se a criatura vive dormindo? Cida, eu te pergunto, o que eu faço é com os empresários que ainda estão dormindo, com os empresários que ainda não entenderam o seu papel de diretor e ficam lá no operacional. Então, a responsabilidade de muitas vezes os empregados serem assim folgados e simplesmente ficar colocando o dedo no nariz do empresário, sabe de quem é? É do próprio empresário. É do próprio empresário essa responsabilidade. Por quê? Muitas vezes ele vai deixando, e ele vai deixando, e a pessoa fica atrasada, falta, fica ao celular em lugar de estar trabalhando, e muitas vezes o dono da empresa, sabe o que ele faz? Reclama. Reclama, reclama, reclama. Parece mãe, né? Eu acho que agora no domingo vocês deveriam ganhar presente dos seus empregados, porque está mais parecendo mãe, que fala: olha, tem que tirar a toalha molhada de cima da cama. E a pessoa não tira a toalha molhada. Câmeras ajudam como provas? Depende, né? Depende. Você tem um termo assinado de que todo mundo tem ciência de que na tua empresa tem câmeras? Tem que ver se você tem esse termo. E tem que ver se a prova que está na câmera é irrefutável. Uma vez teve uma empresa que ela aplicou uma justa causa, porque o empregado achou uma bolsa no pátio, pegou a bolsa, levou para o seu próprio armário e ficou um tempão mexendo lá dentro do armário, fechou a porta do armário. Depois de algum tempo, umas 2, 3 horas, voltou, pegou a bolsa e colocou exatamente no lugar que estava. E as câmeras mostraram tudo. E quando a pessoa recebeu a bolsa de volta, que tinha sido um cliente que tinha perdido, adivinha só, o pagamento da pessoa do salário do mês inteiro não estava lá. O que a empresa fez? Aplicou uma justa causa no empregado, que no caso era uma faxineira, pelo fato dela ter, ó, subtraído o dinheiro que estava na bolsa. Ela entrou na justiça e ganhou. Cara, mas como é que ela ganhou que tem a câmera que estava filmando? A câmera estava filmando que ela mexeu na bolsa. A câmera não filmou ela retirando o dinheiro da bolsa e pondo no bolso dela. Se a imagem da câmera não for uma imagem irrefutável, você perde. Você perde. Eu tenho um aluno, e assim, e a gente acaba ficando muito sensível aos problemas dos alunos. Ele cria gado leiteiro, ele é veterinário e ele ama simplesmente os animais, tanto que ele não separa o bezerro da vaca. E ele estava muito bravo que ele tinha vindo aqui para minha cidade para participar de um treinamento. Mas enfim, o que eu quero contar é outra coisa, quero contar das câmeras. Preste atenção nisso que eu vou te falar sobre as câmeras. Simplesmente tinha um empregado dele que foi trabalhar bêbado e quem contou foi o outro empregado. E esse empregado, as câmeras mostravam que ele tinha chutado um chão assim e depois o pé passava por cima. Mas tinha um pedaço da câmera que estava interrompendo e não dava para ver onde é que o pé dele batia. Mostrava o chão e mostrava no alto. Porque quando meu aluno voltou, tinha um bezerro que ele estava evacuando sangue. E o bezerro só faz isso se tiver rompimento de órgãos internos. Então, ele foi ver nas câmeras para saber o que tinha acontecido com o bezerro. E ele queria realmente aplicar essa justa causa, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Por quê? Porque a câmera mostrava o pé para ir chutar e depois tinha algo que tampava a câmera e mostrava o pé no alto. Não mostrava o pé em contato com a barriga. Então, quando vocês forem usar imagens de câmera, tenham bastante atenção que aquela prova não pode ser questionável. Ela tem que ser uma prova irrefutável. E nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que mudar a forma com a qual nós acreditamos, né,
que conduzimos a empresa. Não basta fazer o correto, você tem que provar que aquilo que você está fazendo é o correto. Por quê? Se a lei que o Fernando Henrique Cardoso colocou lá uma canetada em 1997 for revogada, vai passar a funcionar o Brasil como é a Alemanha, como é a França. E eu te falo, eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos e hoje ela coordena 25 plantas. Ela mora na Espanha e na Espanha não é assim. Lá na Espanha, eles conseguem dispensar, por exemplo, por performance. Ou seja, se a pessoa não está desempenhando bem o seu trabalho, consegue dispensar. Já na Alemanha, ela não consegue e nem na França. Ela só consegue fazer a dispensa se existir um justo motivo. Então, ela tem que ter tudo muito bem documentado. A pessoa chegou atrasada, eu tenho que ter um documento. E como é que chama esse documento? A advertência. Só que você tem que ter uma regra. Por quê? Se a pessoa sempre chegou atrasada na tua empresa e você não fez nada, adivinha? Você perdoou o dono de empresa. Você perdoou essa pessoa que sempre chegou atrasada. Então, isso é o que a justiça chama de perdão tácito. Ou seja, você concorda com o fato dela estar sempre atrasada. Prestem muito atenção, porque isso faz a grande diferença. Você vai precisar ter as regras muito claras na sua empresa. Não basta você falar, eu mandei embora porque ele usava sempre o celular. Aham. Cadê a advertência? Suspensão. Cadê os documentos? E não se trata de justa causa. Eu estou falando de um justo motivo. Você não precisa necessariamente fazer uma justa causa. E esse justo motivo pode ser também inerente à empresa, que de repente está encerrando as atividades, ou perdeu um cliente, ou fez uma mudança no tipo de negócio que ela atua, mas tudo precisa ser documentado. Você não pode fazer uma dispensa sem ter, assim, um motivo aleatório. Ah, eu não vou mais contratar essa pessoa, eu vou mandar essa pessoa embora. Isso não vai acontecer. Esteja preparado, mas isso já não acontece hoje e você não percebe e você não se dá conta. Meu objetivo é ensinar empresários como ter uma equipe que faça a sua empresa crescer. Mas o primeiro passo é contratar gente boa. E muitas vezes você faz a contratação e você nem entrevista a pessoa. Quando você vai contratar, você precisa conhecer quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa que você está trazendo para a tua empresa? Este é o primeiro passo, conhecer quem é essa pessoa. E também você precisa, além de conhecer essa pessoa, investigar quem ela é no dia a dia de trabalho dela. Nas redes sociais, você tem muitas informações. Você tem muitas informações nas redes sociais. É importante que você verifique quais são os valores dessa pessoa, como ela escreve, como ela se comunica. Afinal, quem é essa pessoa que a gente vai trazer para a nossa empresa? E você pode se surpreender com o que você encontrar nas redes sociais e chegar à conclusão de que esta pessoa não tem nada a ver com os valores da tua empresa. Você precisa ter clareza quais são os valores da sua empresa. Qual é a cultura da tua empresa? Me conta qual é a cultura da tua empresa. Porque a cultura é uma mão invisível que ela funciona na tua empresa mesmo quando você não está presente, mesmo quando você não está lá. Então você tem que ter muito claro quais são os valores, qual é a cultura da tua empresa. Tudo isso você precisa ter clareza sobre isso. Para que daí então você comece a aplicar as regras. Por que a gente não vai usar o celular? Porque na nossa empresa nós temos uma regra que é a integridade, que faz parte dos nossos valores. E, em função disso, a gente cria uma política que a partir de agora não se usa mais o celular. E é muito importante que essa política tenha sido criada junto com os seus empregados. Não adianta você querer ficar contratando alguém para fazer suas políticas, contratar um engenheiro de Harvard para fazer suas políticas, porque se não tiver o envolvimento dos seus empregados, ela não vai funcionar. Você precisa ter uma política de horários.
Pois é, que horário essa pessoa entra? Que horário ela sai? Ela bate o ponto e ela já vai trabalhar? Ou ela pode bater o ponto e tomar café? Como que funciona na tua empresa? Ela tem intervalo para lanche? Quando ela falta, quando é que ela vai trazer o atestado? Tem que estar escrito, trazer o atestado imediatamente ao retorno do trabalho, né? Original. Vocês já ouviram falar em atestado falsificado? Pois é, isso existe muito. Recentemente eu soube de uma grávida que ia tirar a licença gestante, tipo, na semana seguinte. Ela trouxe um atestado de um médico que já faleceu, ó, há muito tempo. Então, você tem que acompanhar, você tem que saber e fazer a gestão da tua equipe. E contratar gente boa é o primeiro passo. Onde você acha que você vai ter mais sucesso quando você tiver revogada, né, essa lei lá da OIT, certo? Da Organização Internacional do Trabalho, de que não se pode mais dispensar pessoas sem ter um justo motivo. Contratando gente boa? E quando você começa a colocar as regras na tua empresa, eu vou te contar uma coisa. A conspiração dos empregados zumbis, eles pedem a conta. Eles não aguentam. Eles não aguentam. Gente boa adora regras. Conspiração zumbi pede a conta. Olha lá a Anice falando que ela criou a regra do celular pessoal, depois que ela viu essa dica, e hoje a empresa está muito mais leve. E aí, Silvana, né, que foi nossa aluna, então, essa nova lei, ela já valia em 96. Ela foi revogada pelo Fernando Henrique Cardoso e, a que tudo consta, ele não poderia ter revogado algo que já estava em funcionamento da forma que ele fez, através de uma canetada. Então, não é questão da lei voltar a valer ou não. O que vai ser discutido agora em maio é que esse ato do Fernando Henrique Cardoso não poderia ter acontecido. Então, vai voltar a ser como foi, né, em 1996. É muita data. E desde 97, quando ele revogou essa lei, é que está tramitando no STF que a atitude dele não poderia ter acontecido. Então, aqui tudo indica sim. Mas o que é um justo motivo? Na verdade, nós ainda não temos essa clareza, né? Mas vai ser interpretado? Vai ser interpretado? Por que, que nós não temos essa clareza exatamente do que é um justo motivo? Porque, como a lei não está em vigor, nós não sabemos o que é que os juízes vão considerar um justo motivo. O que eu sei é o que eu conversei hoje, bastante tempo com a Luciana. A Lu, ela é responsável por 25 plantas na Europa, ela trabalhou muito tempo comigo, e ela disse, Carmen, você não tem ideia da dificuldade que é fazer a gestão em países como a França e a Alemanha, no sentido que simplesmente você não pode dispensar alguém por performance. Tem que ser algo mais grave para você fazer a dispensa. O bom é que lá eles têm uma consciência de um contrato assinado e de que eles precisam trabalhar. O que já a gente não pode garantir aqui no Brasil esse nível de consciência. E também nós temos agora um ano bastante complicado, onde o ministro, né, ministro do Trabalho, ele foi presidente, né, dos sindicatos bem complexos que nós já tivemos. E nós sabemos disso. A própria reunião do nosso presidente com todos os líderes sindicais, e aí nessa reunião o nosso presidente deixou muito claro que empresário não trabalha, que o empresário faz é explorar os trabalhadores. Complicadíssimo, né? Essa semana eu estava com os meus alunos e nós conversamos muito sobre esse tema, porque aqui eu não posso falar o que eu quero. Aqui realmente eu tenho que me controlar com as informações que eu trago, porque não dá para abrir claramente o que é que acontece dentro de um regime sindical, mas assim,
Se informem que vocês vão ver que a situação não está nada fácil. Vocês precisam despertar para essa realidade de blindar a tua empresa. Carmen, como é que eu vou blindar a minha empresa? É o tempo todo. Você vai fazer o contrato de trabalho, está lá escrito que ele é tosador, você coloca tosador e que ele faz também. Quem sabe a frase mágica? Querem aprender a frase mágica? Que tem que ter em todo o contrato? Eu vou ditar a frase mágica. Escrevam, e aí quando eu falar enter, aí todo mundo entra com a frase ao mesmo tempo, tá? A frase mágica é manter o ambiente de trabalho, manter o ambiente de trabalho, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. É isso mesmo. Olha lá, tem que ter essa frase. Pessoal, não achem que essa ideia de blindar a tua empresa é recente. Tem um cliente, né, aqui de uma cidade próxima, que ele contratava tosadores, e aí o que que faz um tosador? Cortava o pelo dos animais, caía no chão, varria. É coisa simples, né? Coisa bem óbvia que ele fazia. E simplesmente as tosadoras entraram na justiça e pediram o quê? Acúmulo de função. Ah! Por quê? Porque elas tinham que cortar e tinham também que limpar e tinham que varrer. E isso não era possível, isso era dupla função, elas foram contratadas para ser tosadora. E quando foi ser analisado o contrato, lá está escrito tosador. E tá tudo bem vocês usarem, né? Tá tudo bem vocês usarem o contrato feito pelo contador. Ele é feito pelo sistema da contabilidade, são praticamente quase todos iguais, e os juízes estão bem acostumados com ele. Mas o que não está tudo bem é você deixar escrito, por exemplo, tosador. É importante você escrever no contrato outra frase mágica, treinar as pessoas da equipe. Por quê? Dono de empresa contrata, fica treinando, contrata, fica treinando, contrata, fica treinando. Que loucura! Quando é que você tira férias? As coisas param de funcionar? Então, é muito importante que vocês estejam atentos a blindar a tua empresa nos mínimos detalhes. Você pode colocar lá se essa pessoa faz algum trabalho diferente daquele para o qual ele foi contratado, como o tosador que cortava e varria, né? Coloca no teu contrato. Não coloque a descrição das atividades. A descrição completa das atividades, isso vai te amarrar. Isso é outro documento. E outro ponto super importante sobre contrato é que você não pode alterar um contrato que já existe, a menos que seja por uma causa mais benéfica. Então, se você vai reduzir a quantidade de horas que ele trabalha, aumentar o salário, aí você consegue. Mas você não pode simplesmente ir lá e alterar o contrato dessa pessoa. Combinado? A forma de você corrigir isso é com outros documentos. Por exemplo, a descrição das atividades, de preferência feita por ele mesmo, com a letra dele, do jeito que ele faz as atividades, e você faz uma reunião de feedback, conversa, ele vai alterar até que aquilo se torne um documento completo. É desta forma, né, que você vai alterar o teu contrato, não alterar o motivo pelo. Falei errado. Não é alterar o contrato, gente. É dessa forma que você vai documentar o motivo pelo qual ele foi contratado. Porque o que é acúmulo de função? Acúmulo de função é quando você fica passando mais coisas para a pessoa, mais coisas, mais coisas. Agora, se ele foi contratado para fazer aquelas funções desde o início na tua empresa, isso não é acúmulo de função. E dupla função, o que é dupla função? Quando você manda alguém embora e pede para a pessoa ir lá e fazer o trabalho dele, mais daquele que foi mandado embora. Dupla função é quando entende-se, né, que a pessoa está desenvolvendo o trabalho de duas pessoas. E não foi isso que aconteceu na tua empresa. Mas muitas vezes, o pessoal da conspiração dos empregados zumbis adora colocar assim o dedo, né, na frente do dono da empresa e falar: isso é dupla função, isso é acúmulo de função. E o dono da empresa fica sem saber como agir nessa situação.
Dono de empresa, você é o diretor, é você quem dirige, mas para isso você precisa sair do operacional. Olha lá uma pergunta. Carmen, posso ligar na empresa anterior do empregado para saber se ele era um bom empregado? Poder você pode, mas se eles te derem informações de que eles não eram um bom empregado, fique bastante atenta. Quem passaria uma informação para você? Somente o dono da empresa. E nunca passem informações caso alguém te ligue, porque você não sabe com quem você está falando. Isso pode ser uma gravação e é proibido no Brasil que você passe informações negativas a respeito de uma pessoa, ok? Então, fica bastante atento a isso, porque no Brasil isso não pode acontecer, você não pode passar nenhum tipo de informação negativa, ok? Então, para mim, o mais importante que vocês levem é a necessidade dessa blindagem. Essa blindagem é urgente. Começa contratando gente boa, verificando as redes sociais, fazendo perguntas na hora de contratar alguém. Depois, você vai, além disso, você vai também cuidar do contrato de trabalho. Depois, você vai descrever as atividades para que ninguém venha te falar que aquilo é acúmulo de função. Essas atividades para as quais ela está sendo contratada. E é muito importante que você tenha todas as regras da sua empresa por escrito. Não basta você pegar lá um regimento interno enorme da internet, baixar esse regimento interno, porque isso não vai funcionar. Não é questionando. Então, fica bastante atento a isso, porque você precisa fazer junto com a tua equipe, documentar que a tua equipe está plenamente ciente de tudo aquilo que está sendo implementado. E quando vocês falam em câmeras, não basta querer usar as câmeras, você precisa ter um documento que diga que as pessoas estão cientes de que existem câmeras. Nós precisamos blindar nossa empresa para ontem, para ontem. Por quê? Hoje você já não pode dispensar as pessoas sem ter um motivo, porque se você fizer isso, elas já podem há bastante tempo entrar na justiça e dizer que elas foram discriminadas na tua empresa. Já pensou? Isso é bem complicado. Então você já não pode sair fazendo essas dispensas da forma que você acredita que poderia fazer. E tudo é discriminação. Ah, eu fui discriminado e eles podem criar os motivos que eles quiserem. E tá tudo bem. Quem vai ter que se defender é você. É por isso que quando você coloca uma regra e essa regra não é cumprida, entendam, é seu dever aplicar advertência, mas deixem o contador em paz. Então, deixem o contador fazendo contabilidade. Quem faz a advertência é você. É você quem aplica essa advertência. Combinado? É... E como você aplica essa advertência? É muito simples. Uma advertência você faz com 3 parágrafos, ok? Primeiro parágrafo, o motivo da advertência. Por que essa advertência está sendo aplicada? E você não vai ficar chamando ninguém de Vossa Senhoria e nem ficar ameaçando ninguém com o artigo 482. Você vai simplesmente colocar o motivo, sem contar história e sem colocar adjetivo. Você vai lá e você vai escrever. Fulano de tal está sendo advertido porque faltou no dia tal e não trouxe um documento que abone a sua falta. Simples assim. É simples assim como eu estou te falando. Segundo parágrafo, qual é a consequência daquilo que trouxe, né, devido ao ato que ele teve? E você vai escrever algo que seja verdadeiro, sobrecarregando assim toda a equipe, ficando o cliente sem atender. Escolhe um motivo que seja verdadeiro para você, ok? E o terceiro parágrafo, isso não deve voltar a se repetir. Aí você põe a data e você assina. E lembre-se, a advertência tem que ser feita imediatamente quando você souber desse ato que aconteceu na tua empresa. Você precisa aplicar, advertência não é um bicho de 7 cabeças, você simplesmente sorri e explica para a pessoa. Olha, você faltou ontem, você tem o documento que abone sua falta? Não, eu não tenho.
Então, você fez muita falta aqui na empresa. Eu vou criar esse documento e agora você assina esse documento mostrando que sim, né? Você faltou e é simples assim. Carmen, se a pessoa não quiser assinar, aí você chama as testemunhas. E as testemunhas não são testemunhas de que ele está sendo advertido. São testemunhas, né, de que sim, ele não quis assinar. Então, como é que você faz? Fulano, testemunhe esse fato que você vai ver agora, ok? Perceba. Aí você fala, você assina esse documento. Não, eu não vou assinar, não vou assinar. Você precisa assinar esse documento de que você está ciente do conteúdo do documento. Eu não vou assinar, já disse que eu não vou assinar. Aí você fala, fulano, você viu que ele não quis assinar? Vi. Aí o fulano vai lá e escreve. Fulano não quis assinar esse documento e assina. Simples assim. Parem de só pegar a assinatura da pessoa, porque depois a pessoa vai lá e diz: seu juiz, eu nem sabia, né? Eu nem sabia o que é que estava acontecendo e me mandaram assinar. Então, sempre que eu peço para a pessoa assinar qualquer coisa, ela explica, né? Assine aqui que você não tem filhos. Eu não tenho filhos. Assina então aqui que é você quem paga a pensão para sua mulher, que eu não vou ter que pagar. Que você não tem acordo judicial. Eu não tenho acordo judicial, sou eu que pago a pensão para minha mulher. Sabe? Você tem que aprender a blindar a tua empresa, a fazer com que as pessoas escrevam exatamente aquilo que está acontecendo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você precisa ter clareza, né? Do porquê que ele está assinando. Ah, você vai usar o Vale Transporte? Ah, não, não vou usar porque eu venho a pé, venho de moto, venho de carro. Então vai lá e assina. Eu venho de moto, eu venho a pé, eu venho de carro e assina. Sempre escreve e assina, escreve e assina. Isso por si só faz essa blindagem na tua empresa. Isso é super mega importante, super importante. Porque você precisa ter uma equipe que gera lucro. A gente não contrata pessoas para ter dor de cabeça, contrata? Quando a gente começa a contratar pessoas, é porque a nossa empresa está crescendo. Essa é a ideia, ok? Pessoa aqui no YouTube perguntando: na minha cidade não tem vale transporte. Então você não tem obrigatoriedade. Se não tem ônibus público fazendo o transporte, não existe essa obrigatoriedade. Agora, ajuda de custo por conta da transferência de conta para conta dela, eu não entendi. Pagamento do salário do funcionário, mas que ajuda de custo é essa? Não estou sabendo de ajuda de custo, não, gente. Cuidado que isso tudo vira salário depois. Bora lá? Carmen, uma funcionária, pediu demissão. Fiz o acerto corretamente. Depois de 30 dias, ela voltou na empresa com exame de gravidez. Tá tudo bem. Se o exame de gravidez consta que ela estava grávida, durante o momento em que ela havia, né, contratado, que ela estava lá trabalhando com vocês, você vai precisar readmiti-la. Não tem jeito. Ou indenizá-la. Vale alimentação pode ser incluído na folha de pagamento? Não. Vale alimentação é pago no cartão do Vale Alimentação. Que show. E quem mais? Quem mais? Caso de pensão alimentícia, que for de acordo, o colaborador tem que escrever que tem acordo. Claro, claro. Imaginem só, gente, pensão alimentícia. Só tem uma coisa que coloca, ó, todo mundo lá. Vai artista, né, ó, jogador de futebol, artista, todo mundo vai, não é? Pensão alimentícia. Agora, imagina se você for cúmplice. O teu empregado está fugindo de pagar a pensão e você não tem um documento do juiz de quanto você tem que pagar e onde você tem que depositar. Já pensou o que te acontece? Não tem jeito. Então, se ele fala, eu pago R$ 300, sabe, R$ 300, eu pago do meu bolso, pago R$ 300 e tá tudo bem. E aí você fala, então escreve aqui que esse é um acordo que você fez com a sua mulher. Ou seja, tira o seu cookie da reta. Cookie é muito bom, mas não da reta. Tira ele da reta, não deixa ficar não, porque pega esse documento e blinda a tua empresa. Pessoal, vocês
tem que dirigir a empresa de vocês e blindar a tua empresa para ontem. Quando nós temos um governo que diz que o empresário não trabalha, que ele explora o trabalhador, a gente tem que tomar cuidado, porque os nossos empregados, eles começam a ouvir isso na mídia, ouvir isso dos colegas, e eles começam também a acreditar que sim, que isso é verdade. E me diga uma coisa, vocês que estão aqui na live, vocês trabalham? Porque o que eu mais vejo é empresário que nem sequer férias tira. Nem sequer férias tira. Vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Porque o que a gente mais vê são empresários trabalhando no operacional, fazendo o trabalho que era dele e também o trabalho que era da sua equipe fazer. E vocês precisam fazer com que tua empresa cresça. Não importa o que aconteça, não importa. Você tem que blindar a tua empresa. Tem que blindar. E existem boas chances de que, sendo votado, a revogação que o Fernando Henrique Cardoso fez sobre a lei, ela não seja mais considerada válida e a partir de então nós não possamos dispensar mais nossos empregados sem ter um justo motivo. E aí, cada vez mais, você tem que ter para ontem tudo muito bem documentado na tua empresa. Tudo muito bem documentado. Essa é a única forma de você proteger a tua empresa. Não basta fazer o correto. Às vezes, o dono de empresa não sabe onde está o contrato. Olha lá o Gilberto, trabalho no mínimo por 3 empregados. Pois é, eu te entendo, mas enquanto, Gilberto, você estiver no operacional, não tem jeito, não tem jeito. Enquanto você estiver no operacional, sua empresa não cresce. Carmen, plano de saúde, como funciona? A empresa paga 100% ou a metade? Primeiro, Letícia, você tem que olhar o que diz a tua convenção trabalhista. E convenção trabalhista tem força de lei, ok? Dependendo do que tiver escrito lá, é como você vai fazer. Se não tiver escrito nada, aí é o teu desejo, a tua intenção, ok? Aí você é quem cria a situação. Funcionário que sai na hora do almoço para trabalhar como Uber de entrega, tem como proibir? Infelizmente, não. Existe um entendimento de que ele não pode trabalhar em algo que ele seja seu concorrente. Mas o horário de almoço é dele e aí não tem como você proibir isso. Não tem jeito, não tem jeito. A Cíntia quer saber se nós podemos aplicar regras novas e a empresa já existe. Com certeza, já sabe que pode começar a aplicar regras. Por quê? É a partir de hoje, você não vai falar no passado, entende? E políticas e regras é algo que você vai fazer a vida toda, a vida toda. Preste atenção em algo que eu vou te ensinar que é muito importante. Qualquer perrengue, qualquer coisa errada que aconteceu na tua empresa, simplesmente é um ops, aqui está faltando uma regra. Ops, aqui está faltando uma política. E a minha recomendação, que é sempre o que eu faço questão de acompanhar com os alunos, é uma política de cada vez. Não me venham com aquele regimento interno cheio de regras que não serve para nada, não tem nenhuma utilidade. É uma política. Vai ser a política de horário? Só a política de horário com todos os detalhes. Vai ser a política de uso do celular, por exemplo? Todos os detalhes. O celular, você vai comprar um armário para ficar esse celular guardado? Ele pode colocar o celular ligado dentro do armário, ele pode ficar com o celular no bolso. Então, você tem que ser bem claro. Então, nesta empresa, a partir de agora, é proibido usar e portar o celular em horário de trabalho. Gente, faz uma conta comigo. A pessoa que se atrasa todos os dias, né, para chegar ao teu trabalho. A pessoa que usa celular, ela não está trabalhando. A pessoa que sai para fumar, ela não está trabalhando. Gente, se a pessoa usar o celular 10 minutos por dia, 10 minutos, 5 de manhã, 5 da tarde, ok? Ao final de uma semana, nós estamos falando de quanto tempo? 1 hora de uso de celular. Ao final de um mês, 4 horas e meia.
Ao final de um ano, nós estamos falando com mais do que 50 horas sem trabalhar. 50 horas é mais do que uma semana de férias. A semana tem 44 horas trabalhadas. E aí eu te pergunto, dono de empresa, há quanto tempo você não tira uma semana de férias tranquilo? O teu empregado que fica apenas 10 minutinhos ao celular, ele deixa de trabalhar. Entende isso? Imagina aquela pessoa que atende o telemarketing, por exemplo. Ela pode usar o celular quando não tem ligações. Aí chega uma ligação, ela derruba e continua usando o celular, por exemplo. Ou aquela pessoa que está na produção, ou aquela pessoa, eu tenho uma aluna que ela tem uma empresa de mecânica, mecânica diesel. Ela reuniu seus empregados e ela falou: é minha responsabilidade fazer com que vocês voltem inteiros para casa. Vocês saíram saudáveis das suas casas para vir aqui trabalhar. E essa é uma empresa que tem muito risco, essa é uma empresa que tem máquinas perigosas. Por isso eu fico muito preocupada quando você está em cima de um caminhão e o seu celular está no seu bolso e toca o seu celular, porque você vai parar para atender o seu celular. E isso me preocupa porque um acidente pode acontecer. Por isso, é minha responsabilidade. Olha só, essa foi a reunião que ela fez, é Edneia. Ela conta a reunião. Por isso, é minha responsabilidade que a partir de agora, ninguém mais use celular dentro da empresa. Ela criou a regra, todo mundo assinou a regra, então você vai aplicar uma única regra de cada vez, porque você tem que acompanhar. E quando essa regra ela se assenta, ela se acalma, ok? Aí é o momento de se fazer uma nova regra. Entendam o seguinte: bons empregados adoram regras. Bons empregados, eles falam: nossa, finalmente minha patroa acordou, porque eu ficava aqui trabalhando por mim e por ele, e ele ficava ao celular o tempo todo. Ele faltava, ele chegava atrasado. Bons empregados adoram regras. Conspiração dos empregados zumbis, nem tanto. Eles acabam pedindo a conta, porque ele vai ficar com o celular ao bolso e você vai aplicar uma advertência. Depois ele vai estar com o celular no bolso de novo. Aí você vai aplicar uma advertência porque ele não se corrige, certo? E também vai chegar o momento que você vai até mesmo aplicar uma advertência porque ele está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. Aí você já aplica uma suspensão, entende isso? Se aplica uma suspensão porque ele está confrontando o teu poder. E aí a coisa fica séria. Usar celular nunca vai dar uma justa causa, mas confrontar o teu poder de dirigir a empresa, sim, isso te dá justa causa. Dono de empresa, você precisa dirigir a tua empresa e fazer aquilo que precisa ser feito. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito e você precisa aprender a blindar a tua empresa. Um regimento interno, registro em cartório não é preciso? Não, isso está na lei. O artigo 2 diz que é você quem dirige a empresa. Pessoal, entendam o seguinte, toda a lei, ela existe para proteger os empregados. Os empregados, perante a lei, eles são considerados hipossuficientes. E talvez você esteja falando, nossa, Carmen, mas eles podem ter filho, podem casar, podem comprar uma casa, podem comprar um carro, podem tirar uma CNH. Eu sei, mas na lei trabalhista eles não podem tomar decisões. Então, eles são considerados hipossuficientes. Por isso, existem as leis trabalhistas para protegê-los. E tá tudo bem, porque tem uma palavrinha lá no artigo 2 que diz que é você, dono de empresa, quem dirige a tua empresa. É você quem dirige. E de que forma você dirige? Escolhendo gente boa para trabalhar com você, fazendo as regras, fazendo a fiscalização se essas regras estão sendo cumpridas ou não, desenvolvendo líderes. Dono de empresa, se a sua empresa tem 100 empregados, você não pode conversar com mais do que 5 para tomar as decisões. Você tem que ter microsucessores dentro da tua empresa, senão você vai ficar doido. Você precisa desenvolver líderes, ajudar com que essas pessoas que trabalhem para você cresçam.
Carmen, mas e aí eles vão sair da empresa? Vão, com certeza vão. Hoje mesmo, a Luciana, com quem eu conversei para saber como é que estava funcionando, né, a lei de não se poder mais fazer dispensas lá na França e também na Alemanha. Hoje ela mora na Espanha você consegue. E ela disse, Carmen, não é fácil, não é fácil, a gente tem que documentar tudo. Ela trabalhou comigo durante 4 anos, eu acho. Como é que eu ia segurar essa menina comigo? Hoje ela cuida de 25 plantas no mundo. Ela viaja à Europa, ela veio fechar uma das plantas na Argentina e ela viaja, fala vários idiomas. Eu ia segurar essa menina trabalhando comigo? Você acha? Não tenho cacife, não. Ela cuida de 25 plantas. Outro dia ela me mandou um áudio que ela dirigiu 900 quilômetros dentro da França, só visitando as plantas de lá. Ela disse que não é fácil, que não é simples e que tudo, tudo, tudo tem que ser documentado. E é isso que vai acontecer aqui. E tá tudo bem, não é momento para pânico. Agora você já sabe como você faz para documentar, desde o contrato, as atividades que a pessoa vai fazer, as regras que você faz, tudo, tudo tem que ser documentado. E um dos documentos que indica que você cuida da tua equipe são as advertências. Através das advertências é que você consegue provar um justo motivo para o qual você precisa fazer a dispensa dessa pessoa, que pode ser por uma justa causa ou não. Não temos clareza jurídica para saber como é que no Brasil vai ser tratado o justo motivo. Eu sei, né, tudo que eu consegui absorver da Luciana hoje, que lá na França, no caso, e na Alemanha, performance é algo que ela não consegue fazer dispensa. Então, ela cuida muito de fazer outros documentos, porque se ela precisar dispensar alguém, vai ter que ser por outro motivo. Talvez aqui no Brasil, performance seja assumido, mas você tem que ter documentado. Aqui no Brasil, o dono da empresa às vezes nem contrato faz, contrata no fio do bigode. Às vezes leva a pessoa para fazer, experimentar a pessoa, fazer teste. Ah, fica aí uma semana de teste. Uhum. Não é assim não, gente. Não é assim. Não tem jeito, não tem jeito de fazer certo a coisa errada. Pagamento de empregado, crédito em conta ou conta salário? Com certeza, conta salário. Gente, pague, alguém aqui paga em dinheiro? Não me respondem, por favor, melhor não responder. Não existe pagamento de empregado em dinheiro. Dinheiro não fala. Depois, o que vem a ser performance? Rendimento, é o quanto a pessoa ela performa bem naquela vaga para a qual ela foi contratada. Então, a pessoa foi contratada para ser um auxiliar de produção. Ele tem uma boa entrega, ele produz as peças corretamente. Essa é a ideia de performance, ok? Tanto que existe sempre o termo, né, alta performance. Pessoal, prestem atenção no seguinte: pagamento em dinheiro é a maior roubada que vocês podem fazer de qualquer coisa. É um indicador de até caixa 2 na empresa, ok? O que é muito ruim. E também, quando esse empregado ele entra na justiça, mesmo você tendo o leguite assinado, ele fala assim: eu assinava, porque se eu não assinasse, nem aqueles R$ 100 que ela me dava eu recebia. Mas, seu juiz, ela não me pagava. E aí eu te pergunto: o juiz vai acreditar em você ou no teu empregado? No teu empregado. Então, não existe pagamento em dinheiro, ok? O ideal é conta salário, porque conta salário não tem nenhum custo, nenhum custo. Os bancos são obrigados a abrir conta salário, tá lá, é lei, eles têm que abrir e ponto. E o empregado que recebe, ele pode fazer a portabilidade da conta dele para o banco dele, o banco que ele quiser, ok? Você só vai abrir um convênio de conta salário onde tua empresa tem a tua conta corrente. E aí você vai lá e solicita a conta salário. Simples assim, ok?
Então, os empregados vão abrir, eles vão tentar vender uma conta corrente, mas você não aceite uma conta corrente. Outra vantagem, fica certinho documentado. Se foi pagamento de férias, de 13º, de adiantamento, vem tudo escritinho. Outra vantagem, se ele está devendo para o banco não pode pegar esse dinheiro dele. Outra vantagem, se ele tem nome sujo, ele não vai ter problemas com isso. Pode pagar por Pix? Pode. Eu não sei o banco de vocês, mas Pix, pessoa jurídica, no banco onde eu tenho conta, ele me cobra R$ 12. Eu não vou ficar pagando R$ 12 e também não vou ficar fazendo Pix um por um. Eu faço conta pagamento com conta salário e fica muito mais prático, ok? E se você paga com Pix ou com depósito ou com transferência e tudo mais, lembre-se o dinheiro precisa estar disponível para ele. Então, se você paga com TED, com DOC, com transferência, tem que estar disponível. E outro ponto importante, não pode ser conta conjunta, a conta tem que ser dele, sozinho, ok? E o problema é que se ele fica devendo no banco, o banco vai lá e bloqueia todo o dinheiro dele. Eu não gosto de inventar. Então, essas são todas as vantagens de você seguir a lei e fazer a conta salário. Fica tudo registrado num único lugar. Você já faz a emissão, né, de quem recebeu o quê, quando, como. É perfeito, gente. É perfeito, de verdade. Então, finalizando a pergunta que eu estava respondendo aqui, né, do regimento interno, é seu dever fazer o regimento interno, mas eu sugiro sempre uma regra de cada vez, ok? Precisamos alterar os horários de alguns funcionários, pois a empresa vai abrir uma hora a mais. O que fazer com quem não aceita? Depende, Cindy, o que está escrito no seu contrato de trabalho? Lá está escrito que você pode fazer essa alteração? É sempre um risco você fazer essa alteração e obrigar as pessoas que trabalham num determinado horário para trabalhar em outro horário. O risco é delas alegarem que elas estão estudando, que elas têm outros compromissos. Primeira coisa, leia o contrato de trabalho. Você pôs uma cláusula de que ele podia mudar o horário e tal. Se você colocou, belezinha. Se você não pôs, né? Pode ser descontado do salário, não é poder, é dever, você tem que descontar. O dia que a pessoa ficou suspensa e não foi trabalhar, esse dia é descontado e ela perde também o domingo. Posso colocar no contrato que é proibido o uso de celular no horário de trabalho? Não, não tem nada a ver, Sandra. Sandra, contrato de trabalho, você vai pôr as regras referente àquela contratação. As regras, elas vêm separado. Por quê? Não é questão só de proibir o uso de celular no horário de trabalho. Ele pode deixar no bolso? E aí você vai chamar a atenção, ele fala assim, estou aqui vendo a hora. Pode? Não pode, né? Então, você tem que detalhar. Ele vai colocar onde? No armário? Você comprou armário para colocar? Ele pode deixar carregando, do tipo, não, tá só carregando. Você vai ter que escrever tudo isso. E todas as outras políticas. Você vai fazer muitas políticas. Não tem como colocar tudo isso no contrato. E cada vez que você tiver um ups na tua empresa, aqui está faltando uma regra, você vai refazer o contrato. Não existe isso, Sandra. Não existe, ok? Funcionário torce o pé no domingo e vai ao médico segunda pela manhã. Manda atestado para o dia. Na terça caminha bem normal. Observação, trabalha sentado. E tá tudo bem, Terezinha. Porque atestado médico tem força de lei. Se o médico determinou que ele não ia trabalhar, ele não vai trabalhar. Agora, se de repente não é o tipo de pessoa que te atende, aproveita e dispensa essa pessoa, porque aí é outra questão, ok? Mas a gente não questiona atestado médico porque ele tem força de lei. Então, a menos que seja falso, aí é outra coisa. E se você percebe que tem alguma coisa muito errada, também você pode encaminhá-lo para o médico do trabalho, quando é um excesso de atestados, algo assim. Pode mandar até mesmo fazer uma perícia no INSS. Mas, um dia, de jeito nenhum, né? Carmen, quantos atestados pode pegar por ano, tanto para o funcionário, para levar os filhos ao médico? Rosângela, a lei diz um atestado ao ano para filhos até 6 anos de idade.
Mas tem convenções trabalhistas que falam que são 12. Tem convenções trabalhistas que diz que são todos. Uma coisa é certa, se existe um atestado que o médico diz que aquela pessoa tem que ficar, não importa se é pai, mãe, filho, irmão, irmã, o médico determinou que aquela pessoa tem que acompanhar. É lei. Então, toma cuidado com isso, ok? Posso reter o celular dos meus empregados no horário de trabalho? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Você nunca vai tocar no celular do teu empregado, colocar numa gaveta, numa caixa. Gente, isso vai te dar um processo na justiça. O que você vai fazer é comprar armários. Esse é o seu melhor investimento. Você compra armários e lá você pode colocar a bolsa da pessoa, o que ela quiser guardar. E a chave, eu gosto que o próprio empregado conte sua própria chave. E também assine que ele é responsável. E lembre-se de colocar na tua regra também um número de telefone para onde ele vai ligar. Caso ele tenha algum problema com a família, alguma coisa assim, ele tem que ter um número de telefone para entregar, ok? Porque senão os comentários dos haters já começam. É porque ela não tem filho pequeno, é porque ela não tem família. Gente, eu tenho família, sim, e é importante que vocês coloquem na regra de que existe um lugar onde essa pessoa pode ligar, ok? Esse armário, gente, vocês não têm ideia, é o melhor dinheiro, o melhor investimento, ok? Olha que engraçado, alguém perguntando, a Kimberly, melhor se conversar lá no RH da tua empresa, né, Kimberly? Ela está falando que ela teve aumento de salário e ela quer mudar em carteira. Kimberly, a carteira hoje em dia é digital, não tem nada disso, não. Já vai mudar automático assim que for paga a guia do FGTS. Os bancos são obrigados a abrir conta salários sem custo, norma do Banco Central, é verdade, mas sem banco que dá um baile. Eu mesma não consegui abrir no Banco do Brasil aqui da minha cidade, mas tem vários outros bancos que abrem e está tudo bem. As regras devem ser assinadas pelo colaborador. Pessoal, colaborador é de ONG, né? Colaborador colabora. Nós temos empregados e funcionário, eles são estatutários. Quem tem um cargo público, prestou um concurso, segue um estatuto, ele é um funcionário. Lá em Brasília tem muitos funcionários, INSS, Caixa Econômica, lá tem funcionários, eles foram contratados para fazer com que tudo funcione. A prefeitura não vai crescer, a prefeitura tem que funcionar. Agora, as pessoas, elas responderam a um anúncio de emprego. Elas vieram até a sua empresa procurar emprego. Quando elas entram na justiça, elas pedem vínculo empregatício e não vínculo colaboratício. Então, a palavra correta, de acordo com a lei, é empregador e empregado. E o empregador é a parte que faz o pagamento. E o empregado é a parte que atende às ordens. Carmen, mas as ordens, sim, as ordens. Porque o empregador está em cima porque ele tem que pagar. Atrase o salário para você ver o que acontece. Você atrasa o salário e você pode simplesmente receber uma justa causa do teu empregado. Você sabia que empregado também pode dar justa causa? Pois é, ele pode. Então, fique bastante atento. Atraso de pagamento, não deposita o FGTS, não deposita, não faz o pagamento na data correta, não deposita na data correta, não paga o INSS, tudo isso pode gerar uma justa causa, além de outros dados também, ok? Sobre o combustível, cobrar percentual na folga referente à condução. Keila, que combustível é esse? Não estou te entendendo. Desconheço entrega de combustível. O que eu conheço é Vale Transporte, que é uma lei assim curtinha, e ela só pode ser paga no cartão de Vale Transporte. Qualquer outro lugar tem risco. Isadora, 99 anos, não entendi, mas tudo bem. Se for escritório, pode ser colocado. Não, 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 Rose. Armário, Rose. Armário. Armário.
Pessoal, não inventem onde é que vocês vão botar o celular das pessoas, não façam isso não. Grávida, 29 dias, dentro de 60, tá, tá, tá. Gente, grávida, não importa. Grávida é grávida e você acata a grávida ou indeniza. Não tem esperneio. Por isso que você tem que parar de ficar com a tua empresa no limite financeiro. Você tem que saber que mulheres engravidam e que pessoas, às vezes, você pode querer fazer o desligamento da pessoa e você tem que pagar 13º, férias, tudo isso. A cada mês já foi gasto. Você tem que parar de ficar com a tua empresa assim do vermelho. E isso acontece porque muitas vezes você fica lá no operacional, ok? Contrato de trabalho por quanto tempo? Contrato de trabalho é por tempo indeterminado, não existe tempo. E ele só pode ser encerrado, né, ou por você ou pelo seu empregado.